A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus irmãos, vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Pastor Francisco, um abraço a você, a toda a sua família, meus queridos e meus irmãos. Quero louvar a Deus por você que está nos assistindo agora, você que vai nos assistir, não sei a hora, não sei o dia, né? Mas uma coisa eu sei, viu? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Querido, mais um tema aí muito importante, né? É um tema muito pedido, né, pelos nossos irmãos internautas, alguns que se faz presente, até gosta quando eu trago esses temas profundos, e tem que ser falado mesmo, né? Eu gosto de tocar muito nesse assunto, irmão, como eu gosto de pregar também sobre a família, né? Aqui na nossa igreja, na nossa congregação, 2 vezes no mês tem um culto da família. Por que eu visualizo muito assim a família, irmão? Porque a família é a célula-mãe da sociedade e é o alvo do nosso adversário. O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem 2 objetivos específicos. Primeiro, a família, destruir a família. Segundo, a igreja. Então é onde tem que ser muito pregada. E daí eu prego muito sobre a família e eu quero louvar a Deus que Deus tem feito grandes coisas, né, no meio de famílias aí, através da palavra de Deus. E eu gosto também de entrar pelo caminho também das falsas heresias, falsos profetas, né? O tema de hoje é um tema, eu acho que é maravilhoso de se abraçar. Como identificar um falso profeta? Querido, nós estamos vivendo dias difíceis. Se você ouvir as epístolas de Paulo, todas as epístolas de Paulo está falando, está alertando a igreja. Paulo é tão interessante que Paulo é o fundador das igrejas, né? E ele está numa igreja em Éfeso, ele está preocupado com a de Coríntios, ele está na de Coríntios, está preocupado na outra igreja, ele está correndo em todas as igrejas, preocupado e alertando a igreja a respeito disso que nós vamos falar, irmãos. Os falsos profetas, falsos mestres, e nos evangelhos, no começo do novo evangelho, o próprio Jesus falou muito sobre isso. Nós usamos um texto aí como base, a qual nós vamos estar falando, né, que está em Mateus capítulo 7, aonde Jesus ele narra ali toda a trajetória, né, que nos leva a ficarmos bem entendidos nessa área aí, né? Ele fala sobre muitas coisas que nós vamos estar falando. Então, queridos, é um tema que tem que ser muito pregado, e essa pregação, esse tipo de pregação é Bíblia pura, e esse tipo de pregação está se tornando escassa hoje em dia nas igrejas. Por quê? Hoje em dia nas igrejas você vê uma pregação de prosperidade, mas você não vê uma pregação de cura e libertação. Você vê uma pregação de autoajuda. O que é aquela pregação de autoajuda? É aquela pregação que você ministra uma palavra ali, confortando o ego daquela pessoa, passando a mão na cabeça, né? Tipo assim, irmãos, olha, o evangelho, o verdadeiro evangelho, não é esse que diz aqui, porque as pessoas eles têm uma mente equivocada. Esse palavreado que eu estou dizendo, o verdadeiro evangelho é aquele: vem como estás e permaneça como estás. Tipo assim, Deus só quer o coração, não está preocupado com... Não, vem para cá porque aqui você vai encontrar o caminho da prosperidade. São essas ministrações de autoajuda. E isso vem, irmão, tudo pela boca desses falsos profetas, falsos mestres. E hoje eu fui pedindo muito para mim. Eu falei, se você visitar o meu canal lá no YouTube, você vai encontrar algumas pregações que eu tenho lá, algumas lives que eu fiz aqui, que fala sobre os espíritos de adivinhação, falsos mestres, falsos profetas. Tem lá. E eu tenho uma live lá muito impactante. Hoje eu quero estar trazendo, irmão, um certo aqui alerta, foi muito pedido. Eu quero falar como identificar um falso profeta. É tão simples e tão fácil, e eu vou usar mais ou menos 3 requisitos básicos de você identificar um falso profeta. Se eu fosse anular todos esses 3 requisitos básicos que eu vou estar transmitindo, mas que de uma certa forma serve de autoajuda para as pessoas, eu poderia anular todos eles e falar assim: olha, você quer identificar um falso profeta? É só você vir para cá comigo, Pronto. Bíblia, palavra meditada, palavra ingerida, palavra comida. A palavra, quando você alimenta, você come ela, você se fortalece,
você cresce na fé, os seus olhos espirituais são abertos, coisas do tipo. Queridos, sem mais delongas, né? Eu quero que o Espírito Santo de Deus te visita seu coração nesse momento, visita sua mente, visita sua casa e visita sua família. Eu quero estar trazendo aqui algo da parte de Deus para a sua vida, amém? Você sabe qual é a missão de um falso profeta? Qual é a missão de um falso profeta? Qual é o intuito de um falso profeta? Quais são os seus atributos de um falso profeta? Primeiro, irmãos, a primeira missão de um falso profeta é ele distorcer a verdade. É ele pegar a palavra de Deus e ministrar ela de um outro jeito, de uma outra forma. É distorcer a palavra de Deus. É pregar a verdadeira palavra de Deus e fazer dela uma heresia, algo criado pelas suas próprias crendices, pelas suas próprias ideologias. Primeiro atributo de um falso profeta, irmão, é quando ele distorce a verdade. Segundo, irmão, quando ele nega a própria verdade. Ele nega o Evangelho. Terceiro, é induzir as pessoas ao engano, o falso entendimento, pregando uma falsa teologia, uma falsa doutrina, que vai desembocar em uma falsa ética. Você sabia que, preste bem atenção, irmão, o que mata uma igreja não são as perseguições, não são a pobreza. O que mata uma igreja é ela abandonar a sã doutrina, é ela fazer vista grossa a palavra de Deus, é ela virar as costas, prevaricar a palavra de Deus, é abandonar a palavra de Deus, é mergulhar por esse corredor escuro das heresias, das falsas doutrinas pregadas por esses falsos imoralistas, falsos profetas. Dois elementos, irmãos, dois elementos que correm para esse fator triste e lamentável que nós temos visto nos últimos dias, é o esvaziamento das igrejas. É o esvaziamento das igrejas e a proclamação e disseminação do erro. É você ver, em vez de proclamar o Evangelho, as pessoas estão, esses falsos mestres, estão proclamando ali o erro dentro das igrejas e levando as pessoas para o erro. Primeiro, irmãos, algo que tem surgido há muito tempo e tem tomado uma proporção muito grande e tem destruído a fé de muitas pessoas, tem desviado muitas pessoas do verdadeiro Evangelho, é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico que vai para a Bíblia dizendo que ela não é a verdade, que ela está cheia de contradições. O liberalismo teológico, racionalismo humano, tem, irmãos, de uma certa forma, tem colocado dentro das igrejas uma certa heresia tão profunda
que tem levado a mente das pessoas à cauterização do pecado. O elemento e o secretismo é a mistura de crenças, o misticismo. Apenas mudar o rótulo do paganismo e dar o rótulo de cristão, mas manter esse mesmo povo prisioneiro da ignorância, do misticismo, de prática de cerimônias, rituais, oriundos, que muitos deles têm paganizado dentro das congregações, dentro da igreja. Mateus capítulo 7, a qual nós vamos tomar leitura, Jesus fala nesse texto sobre esses falsos caminhos, que esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas têm colocado dentro das igrejas. Mateus capítulo 7, Jesus está trazendo uma narração desse texto muito importante para os nossos dias. O que Jesus está falando para nós no Evangelho de Mateus capítulo 7, ele fala sobre os falsos caminhos. Aí ele fala do caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. Jesus fala que o caminho estreito vai levar para uma porta estreita, e o caminho largo vai levar para uma porta espaçosa. Jesus disse que muitos entrarão por esse caminho largo. Jesus disse que muitos entrarão por essa porta larga. E Jesus fala que poucos vão entrar por essa porta estreita. É necessário, irmão, nós tomarmos alguns cuidados na nossa vida para que nós não caímos nesses laços do inimigo. Jesus está trazendo para nós um direcionamento muito importante, irmãos. Jesus fala sobre os falsos profetas, que eles vêm vestidos de ovelha. Jesus fala dos falsos crentes, que dizem Senhor, Senhor, mas não praticam a verdade, não andam na verdade, vivem uma vida, irmãos, de iniquidade, uma vida de pecado. Faz uma análise aí com você mesmo. Como você pode pregar a verdade vivendo uma vida de erro? Como você pode levar a verdade vivendo uma vida de iniquidade? Jesus fala dos falsos fundamentos que constroem a sua casa na areia. Ele disse: você construir a sua casa na rocha, vai vir ventos, tempestades, e você vai permanecer firme. Mas se você construir esta casa na areia, virá vento, virá tempestades, e não vai sobreviver em pé, ela vai cair. Como eu posso, meus irmãos, identificar um falso profeta? Preste bem atenção, ó. Como eu posso identificar um falso profeta se eu não exercer o elemento do julgamento, da análise, da investigação? Qual é o elemento da análise, da investigação que está proporcionado para mim, para eu identificar esse falso profeta, esse falso mestre? A palavra de Deus
é o elemento que está proporcionado para mim. Ela vai me mostrar para mim, ela vai me trazer toda a análise do erro. Ela vai revelar para mim todo o espírito do engano. Para isso, irmão, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem vai interpretar esse livro aqui, ó, quem vai te dar direcionamento, quem vai impedir de você cair nesses laços, desses falsos mestres, falsos profetas, é o Espírito Santo de Deus. Porque ele vai interpretar a palavra que você está lendo. Ele vai trazer o dom de discernimento. Por isso que é importante, irmão, nós buscarmos esse dom do discernimento. Porque quando aparecer ou quando vier ou surgir, você sabe com quem você está lidando. Existem 3 tipos de engano. Três tipos de espírito de engano. Aqueles, inclusive está lá no meu canal, lá no vídeo. Vou falar assim, ó, existem 2 espíritos de engano. Na verdade, existem 3 espíritos de manifestações, de revelações. Primeiro, a que vem de Deus. A que vem de Deus se cumpre, irmão. Que vem de Deus não tem curva. Segundo, o que vem espírito de demônios, que os espíritos de demônios também falam coisas verdadeiras. Atos fala sobre um espírito que estava numa jovem, um espírito maligno, diabólico, estava numa jovem. E quando os apóstolos iam passando, aquele espírito falou assim: verdadeiramente esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Quem falou na boca daquela jovem? Quem falou ali? Demônios. E o outro espírito de adivinhação, irmão, é aquele espírito que é levado pelo lado emocional. É aquele espírito que é levado pela carne. É quando a pessoa fala mais pela carne, mais pelo lado emocional. Como eu posso identificar, irmãos, um falso profeta se eu não exercer esse elemento que é a palavra de Deus? Jesus ele foi muito claro em dizer: cautelai-vos. A palavra cautelai-vos vem de ficar atentos, ficar espertos, não dormir, abrir os olhos, prestar atenção. Cautelai-vos com os falsos profetas. Atenção, esperta aí, gente, cuidado. Eles existem, em outra visão, eles existem, eles estão agindo, eles estão entrando para dentro e estão devorando, irmãos. São verdadeiros, a Bíblia relata eles, o diagnóstico que a Bíblia traz deles é de lobos, devoradores, ladrões e salteadores, que vão roubar tudo que você tem. Quando a Bíblia fala lã da ovelha, está falando: vão roubar tudo que você possui. O intuito, a intenção deles é roubar tudo que você tem, é tirar tudo que você tem. Jesus vai estar trazendo uma explicação. Um falso profeta é uma pessoa hipócrita, irmãos. É muito simples de você reconhecer um falso profeta. O falso profeta, ele é uma pessoa hipócrita. Ele jamais, irmão, ele vai declarar que é um tolo. Versículo 15 de Mateus 7. Está dizendo bem assim, quer ver? Ó, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está entendendo? Eles vêm até você com uma boa vestimenta, com isso aqui, ó, debaixo do braço. Alguns leigos, outros até com entendimento profundo
das Escrituras, conhecedores da letra. Então eles vão vir como ovelhas por fora uma boa aparência, mas por dentro um pão bolorento. Por fora você olha para eles e vê neles ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles pregam, preste bem atenção, irmãos, eles pregam uma doutrina anticristã em nome de Deus. Eles pregam uma heresia em nome de Deus. Eles pregam uma doutrina, uma palavra anticristã em nome de Deus. Viram realizando as boas obras de Jesus, mas por dentro são lobos. Eles não são servos, eles são patrões. Preste bem atenção no que Deus está revelando aqui. Aparência de ovelhas, aparência de quem serve a Jesus, mas não são servos, são patrões, são levados pelas vaidades, são levadas, você mais profundo, são levados pelo dinheiro, eles induzem a prosperidade que a Bíblia não produz. Vou repetir, eles induzem nas pessoas, nas igrejas, a prosperidade que a Bíblia não produz. Eles pregam sobre uma fé que não contradizem com as Escrituras Sagradas. É muito fácil, irmão, identificar um falso profeta. Eles pregam tudo isso. A finalidade de um falso profeta não é a glória de Deus. Preste bem atenção. A finalidade de quem serve a Cristo, de quem vive a palavra, é o que? É a glória de Deus. É os tesouros que Deus tem para nós. Esses falsos profetas, a finalidade deles não é a glória de Deus, não é a verdade do Evangelho, são os benefícios próprios, é o lucro, é a riqueza, é o sucesso deles, é o nome deles, é a glória deles. Está entendendo, irmãos? Eles vêm escondido atrás de uma capa chamada hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Hipócritas. Eles mostram ser aquilo que eles não são. Eles fazem aquilo que eles pregam, aquilo que eles não praticam. Outra finalidade de um falso profeta são os frutos, irmãos. É muito importante aí, ó. A Bíblia diz que a Bíblia fala que conhecereis os frutos pela árvore. O Espírito Santo, ele produz frutos. A carne produz obras. O Espírito Santo e a carne não se dão. Frutos do Espírito e obras da carne não tem parcialidade. Uma árvore boa produz frutos bons, uma árvore má produz frutos má. Não se pode colher figo dos espinheiros e nem frutos bons dos abrolhos, diz a Sagrada Escritura. Em outras palavras, o resultado final do trabalho de um falso profeta vai ser decepção e apostasia, irmãos. Um falso profeta, você pode identificar
uma falsa profissão da sua fé. Ele prega uma fé a qual ele não vive, irmão. Ele prega uma fé a qual ele não crê. Ele não crê na fé que ele está pregando de Cristo, ele não crê nessa fé. Ele crê nos atributos que envolvem a sua vida, que faz ele prosperar, que faz ele ganhar dinheiro, coisas do tipo assim. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Você identifica um falso profeta pela maneira que ele fala, pela maneira religiosa com que ele age, pelo discurso que ele tem, pelas emoções com que ele ora e até mesmo ele prega. É muito fácil, irmão, identificar um falso profeta. Mas você percebe um falso profeta pela doutrina que ele ensina. E é o que nós vemos por aí hoje em dia, irmão. Secretismo religioso. Você sabia que os falsos profetas, eles têm dado veneno para o povo em vez de pão? A igreja estão matando a igreja hoje em dia. A igreja hoje em dia está perdendo a eficácia da palavra. O genuíno do evangelho está ficando de canto, irmãos. Ideologias, crendices religiosas. É mais fácil eu pegar um tapete vermelho. É mais fácil pegar um tapete vermelho e esticar no meio da igreja e derramar sobre aquele tapete quilos e mais quilos de sal e induzir as pessoas a passar por cima, como se de fato aquelas pessoas, por proveniência de suas fés em vão, vão conseguir um milagre. Deixe tudo o que você tem no seu altar. Essas falsas ideologias, essas crendices religiosas, um tal de ramo, tem um ramo que se cruza e coloca atrás da porta, que não tem diferença do galho de arruda, que no centro de macumba também é usado, sal jogado pelos cantos, alho, coisas diabólicas, irmão, tem sido implantado dentro da igreja. Tudo isso, irmão, porque eles visualizam isso, ó, o dinheiro. Eles negam a eficácia da palavra. Eles estão, irmãos, eles estão dando veneno para o povo de Deus em vez do pão da vida. O pão da vida é a palavra, o pão tem ficado de canto, e jarros de veneno tem sido dado para o povo beber. E por isso, irmão, que Paulo diz, há muitos doentes no nosso meio, por isso que há muitos morrendo espiritualmente, por isso que há muitos deixando se levar. Há uns dias atrás aí, irmãos, uma falsa profeta chegou para mim e disse assim na igreja. Primeiro, irmão, aquela falsa profeta, ela estava na igreja, eu era convidado, eu estava neutro, só fui convidado. Aí eu falei, olha, não posso pregar, não posso louvar, porque eu estou com a minha garganta congestionada, né? Aí aquela falso mestre, falso profeta, né? Chegou ali sobre uma irmã que estava na igreja, inclusive a irmã tinha um jaleco, irmão. Ela tinha um jaleco escrito assim, ó, intercessora. Não vou citar o nome da igreja, nem o nome da irmã. Ela tinha no jaleco escrito intercessora. Queridos, esse cargo de intercessor da igreja é um cargo elevado, alto. Uma pessoa que está sob esse comando de intensidade, ela está visualizando, ela está dando cobertura para a igreja. É um alto cargo elevado. E esse falso mestre chegou até essa mulher, essa irmã, colocou as mãos aqui na cabeça e ela caiu para trás, e da cintura para cima ela se contorceu como uma cobra. E eu vi aquilo, irmão. Essa falsa mestre, eu digo falso mestre,
irmãos, porque eu vou dizer o porquê que eu estou dizendo, porque eu vivo no Espírito e não na carne. E eu conheço a palavra de Deus, irmão. Conheço, não só conheço, como também pratico a palavra de Deus. Então, essa falsa mestre ficou mais ou menos 20 a 30 minutos naquela pessoa derramada ali, passando a mão na cabeça, nas costas, toda hora pegava o óleo da unção e palavra, e passava as mãos, como se estivesse benzendo, como se estivesse ali, como se estivesse com um espírito de curandeiro, de feiticeiro, de benzedor. Isso aí é heresia, não está na Bíblia. Jesus não expulsava demônio passando a mão na cabeça e batendo a mão nos pés, passando a mão nas costas. Isso é espírito de engano, irmão. E eu estava vendo tudo aquilo, e chegou um momento que eu peguei, estiquei a mão assim e falei assim: unja minhas mãos. Quando ungi as minhas mãos, eu coloquei meu joelho no chão e eu coloquei as mãos na cabeça daquela moça, assim e assim, e eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus, repreender aquele mal. E eu vi, depois de poucos minutos de oração, aquela mulher abriu a boca como se estivesse soltando algo de dentro. E o Espírito falou ao meu coração: o que está dentro dela é um espírito, é um demônio, um espírito maligno. Porque existem dois tipos, irmãos, de possessão demoníaca. Quando o demônio ele lança na pessoa uma doença, uma enfermidade dentro dela, você já deve ter visto alguém vomitar assim algo preto, né, algo nojento preto. Quando isso acontece, irmão, é a doença que está saindo, que foi liberta pelo homem de Deus. Aquela doença saiu, foi jogada fora, aquela pessoa está livre daquele mal. No caso da mulher, ela abriu a boca e só abria a boca e fechava. E eu tive o discernimento que era o espírito mal que estava saindo dela. Quando saiu, ela abriu os olhos, eu peguei e soprei a cabeça dela e falei: pode colocar de pé. Eu peguei no braço e ela pedi ajuda, levantar, ela ficou em pé. Automaticamente, aquela falsa profeta chegou até aquela mulher e começou a benzer as costas de novo, dizendo assim: ela ainda está em transe. E eu peguei e falei: claro que ela está em transe. Primeiramente, ela é humano. O que saiu dela é uma força sobrenatural, espírito maligno. Quando essa possessão demoníaca sai, a tendência do corpo físico é a mente estar com dificuldade de raciocínio, é o corpo estar anestesiado, coisas do tipo. Eu peguei e falei isso bem alto, eu falei desse tipo que eu estou falando. Eu falei: coloca a cadeira. E aquela falsa mestre falou: ela está em transe. Eu falei: coloca a cadeira que o Senhor está mandando. Colocou aquela pessoa, sentou, e logo mais aquela pessoa abriu os olhos. Preste bem atenção, isso aqui é testemunho verídico. E eu tenho prova disso. Aquela ministrante saiu e eu senti que ela saiu indignada. Coloquei as mãos onde não era para ter colocado. E ela saiu e o Espírito Santo falou comigo assim: ela vai voltar até você. Eu falei: Senhor, antes de eu sair de casa, eu já tinha levantado as mãos, já tinha falado com Deus: me livra de toda a enganação, de todo espírito maligno. Porque nós temos que pedir isso, irmão. Passou um tempo, ela pegou e veio na minha direção, falando assim: ó, filho de Davi, unção de Davi. Ela veio na minha direção, olhando nos meus olhos, olhando nos olhos dela. Ela fez assim: fica assim com a mão. Ela pegou uma Bíblia que estava na cadeira e colocou nas minhas mãos assim, ó. E ela pegou e falou assim: ó, eis que o Senhor está fazendo de você. Primeiro ela falou assim: eu vejo autoridade, eu vejo unção, eu vejo coragem. Por que ela disse isso, irmão? Porque quando eu pus as mãos sobre a cabeça daquela mulher que tinha um espírito maligno e o espírito saiu, ela viu que aquilo, quem estava ali não era alguém que vinha daqui, irmão. O espírito vinha dali, ó. Então ela pegou e falou na minha frente: eis que eu vejo essas coisas, coragem, unção, isso é a tua vida. Eis que o Senhor está fazendo de você um pastor. Eu falei aqui comigo: é mesmo, é? Jesus. Aí ela falou assim, ó: eis que o Senhor desceu à sepultura, os que tocou na tua unção, os que tocou na sua unção e tocou no teu ministério. Aí eu peguei e já falei aqui no meu consciente com Deus: Senhor, desde a minha conversão, eu sei quem se levantou contra mim, quem se levantou contra o ministério, eu sei o que o Senhor fez. Por que eu estou dizendo isso, irmão?
Porque quando se levanta contra o ungido do Senhor, Deus revela, Deus mostra quem é e Deus mostra o que ele fez. Até então eu fiquei calado, eu estava falando com Deus, eu recebia dela e falava com Deus. Isso chama-se interligação, irmão. 24 horas e 48. Aí ela pegou e falou assim: eis que o seu nome vai ser soprado em todos os cantos. Aí eu falei já aqui, poxa, eu sou pastor congregacional, eu não sou pastor itinerante. Pastor itinerante não tem na Bíblia. Na Bíblia só existe um pastor, aquele que cuida das ovelhas do rebanho, aquele que faz das ovelhas discípulos para o Senhor. E o pastor itinerante não existe. Hoje tem aí pastor itinerante, mas não existe na Bíblia. Existe o evangelista, que é aquele que leva o índio, que prega o evangelho, o pregador do evangelho. Poxa, fiquem comigo. Depois ela pegou e disse assim, ó: eis que o Senhor fechou a tua cova atrás. Aí eu falei comigo assim no pensamento: desde quando eu prego o evangelho, o Senhor me usa para curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar demônio. Eu sei que a cova está aberta da parte do inimigo, mas o Senhor me dá o livramento. Isso aí eu tenho consciência. Todo aquele que prega a verdade, ele tem a cova aberta pelo inimigo, mas do Senhor tem livramento, tem cobertura, ele é revestido da armadura. Efésios 6:10. E depois ela falou assim, ó: eis que o Senhor está te dando um ministério. E eu falei comigo assim: poxa, eu já tenho anos nesse ministério. Aí, irmãos, eu peguei e olhei nos olhos dela. Eu tinha tudo para desmoralizar aquela falsa profeta. Eu podia fazer isso, porque a Bíblia me dá espaldo para isso. Pela reta justiça, que é a palavra de Deus, eu posso fazer isso. Só que eu olhei para ela assim, e eu enxerguei o íntimo do coração dela, e eu vi que o que estava nela não era demônio, era simplesmente obras da carne. Ela tinha um certo conhecimento do que estava fazendo, de muito tempo, praticava essas obras há muito tempo, só que ela era levada pelas obras da carne, aí era levada para o lado emocional. Eu olhei para ela e disse assim, bem humildemente, como uma criança, eu disse assim, ó: então quer dizer que eu vou ser pastor? E ela disse sim. Aí eu fiz a segunda pergunta. Quando eu fiz a segunda pergunta, ela percebeu, irmão. Eu disse assim, ó: então quer dizer que o Senhor vai me dar o ministério? Aí ela percebeu, ela falou assim: o ministério já está dentro de você. Aí ela pegou e falou assim: ela poderia falar assim, você crê? Ela não falou crer. Ela falou, você diz amém? Eu olhei para ela assim e falei, amém, mano. Se fosse verdade aquilo ali, tudo ali, uma coisa ela me disse, eu não te conheço. Realmente ela não conhecia mesmo. Se fosse demônio, não tinha vindo até mim para falar aquilo. Então, irmãos, isso aí que eu vivi, centenas e centenas e centenas de pessoas estão vivendo isso daí. Os falsos profetas, irmãos, eles têm dado veneno para o povo em vez de pão. Lá no tempo do profeta Eliseu, havia morte dentro da panela. Sabia? Havia morte dentro da panela. Qual é a simbologia que usa esse lado do profeta Eliseu na palavra? A panela você coloca o que, irmão? Alimento. Na simbologia usada do profeta Eliseu, tinha morte dentro da panela. Aquilo que estava sendo feito era para matar o povo. O que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Estão dando veneno para as pessoas estão envenenadas, e outras se deixam ser envenenadas. E não é suficiente que esse homem ou essa mulher que tem dado veneno esteja enganado. Porque nós não estamos falando só de homem, nós estamos falando de mulheres também, irmão. Está cheio de mulheres também praticando as más obras. É o que mais tem também. E eu vou falar algo aqui, irmão, não entende como mal. Está se levantando mais mulheres praticando essa obra, a má obra, do que homens. Não estou generalizando, mas no decorrer do tempo, ideologias sincretizadas têm implantado dentro do rendimento das igrejas e têm levado mulheres a praticar essas obras. E está crescendo cada vez mais. Ideologias novas estão sendo criadas por segmentos feministas, irmãos, dentro das igrejas. Gravíssimo isso daí. Isso está acontecendo. É muito fácil você saber isso daí.
Há muitos falsos profetas que pensam ser pregadores da verdade, mas estão pregando um outro evangelho. Evangelho, irmãos, entenda a coisa, é muito fácil. Quando você ouve uma ministração, até então essa mulher, essa falsa profeta que veio revelar coisas para mim que era da carne, eu prestei atenção na palavra que ela pregou. Ela pregou sobre José, quando Deus revelou os sonhos para José. É muito fácil, irmão, eu quero que você entenda. Você pega o texto de José, onde Deus está revelando sobre o sonho, e você vai ler para a igreja. Sim ou não? Você vai ler. Na hora de você ministrar o que você leu, essa pessoa, ela começa a ler de novo e transmitir o que ela já leu. Aí você está recebendo o evangelho que não transmite cura, que não transmite, irmão, não transmite libertação, um evangelho pagão, um evangelho que não tem conversão, um evangelho que muitas vezes Deus está te dando uma chave de carro, que é o evangelho da prosperidade. Deus está te dando casa, Deus está trabalhando a tua vida sentimental, Deus está entrando na tua vida sentimental. Aí a pessoa, a vida financeira também está derrotada, a família está derrotada, a espiritual. Então quer dizer que Deus só vai entrar na vida sentimental e vai fazer só uma obra na sua vida, irmão? Isso aí é equívoco, irmão. Isso aí é diabólico, é satânico. Então isso é um evangelho que a pessoa está pregando e você não vê manifestações do Espírito. Quando você prega o verdadeiro evangelho pelo Espírito, aquela pessoa que recebe, ela pode se converter na hora. Ela pode ser curada na hora, como já aconteceu muitas vezes. Ela pode ser liberta. Quando você tem ideia, quando você prega o evangelho levado pelo Espírito, há possessões demoníacas dentro da igreja. Porque o evangelho confronta o diabo. Então são essas coisas, irmão, prosperidade, milagres, né? Mas eles só negam a essência, a pureza do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que naqueles dias, irmãos, irão dizer: Senhor, 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 porventura não profetizamos no teu nome? Porventura não curamos em teu nome? Porventura não expelimos demônios? Queridos, Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque praticai-vos a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Estão fazendo no nome do Senhor por seus próprios desejos carnais, suas vontades, suas vaidades. E naquele dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, maldito. Sabe o que significa a palavra maldito? Amaldiçoadores, irmão. Amaldiçoados. Bestas feras. Queridos, milagres não são a prova dos 9. Milagres não são a prova dos 9, que evidencia se alguém é de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Entenda isso. Porque os falsos profetas também fazem milagre. Demônios, espíritas, curandeiros, macumbeiros também fazem falso milagre. A quem eu que digo, irmão? Sei muito bem o que estou dizendo. Não vivendo, mas também pela palavra de Deus, irmão. Então, falsos profetas também fazem milagres, mas o milagre não é a autentificação do ministério de um profeta verdadeiro. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, não fez sequer um milagre no seu ministério terreno. João, o apóstolo, homem de Deus, íntimo, também não fez nenhum milagre no seu ministério terreno. É possível alguém viver uma vida de poder e santidade sem também realizar milagres. Vou repetir. É possível alguém viver uma vida cheia de poder, ousadia, autoridade, santidade e não realizar também milagres. Até então a Bíblia fala sobre os dons, né, irmãos? Nós não estamos negando milagres, irmãos. Nós não estamos negando os milagres. Mas a Bíblia diz: cautelai-vos. Prestai atenção de onde vem.
Demônios também fazem milagre. Preste bem atenção. Mas é necessário, irmãos, que essa pessoa viva uma vida coerente com o evangelho que prega, para que você possa entender se é um falso ou se é um verdadeiro. Jesus ele vai dizer 3 coisas para nós finalizarmos. 3 coisas. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, e a árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Queridos, resumidamente eu trouxe para vocês as evidências como identificar um falso profeta. Amém? Prestai bem atenção, vigiai e orai para que não caísse em tentação. Querido, compartilhe essa mensagem. Leve essa mensagem a alguém que precisa. Seja um canal de bênção. Se inscreva no meu canal lá no YouTube. Lá tem muitas mensagens que está trazendo a palavra de Deus. O canal do pastor Francisco, meus irmãos, você só vai encontrar palavra de Deus, estou falando palavra de Deus, orações proféticas. Quem gosta de orações dos salmos, tem ali também no nosso canal. E testemunho, tem testemunho pessoal meu, tem experiências sobrenaturais da minha parte com Deus e também com demônios também, principados. Tem livramentos, né, que o Senhor me deu. Tem muita coisa boa. Tem testemunho de pessoas de Deus que eu conheço. É um canal que edifica vidas e tem edificado muito. Se inscrevendo no meu canal no YouTube, tem um texto. Leia aquele texto lá quando você escrever. É muito fácil, irmão. Se você quiser ajudar esse projeto, ajude esse projeto a crescer. Você enviando uma oferta missionária, você pode fazer essa oferta. Faça aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Se você quiser estar ajudando também o nosso ministério, ajude o nosso ministério. Nós temos nossos trabalhos sociais. Tem pessoas que estão precisando de cesta básica. E, queridos, uma andorinha só não faz verão. Da mesma maneira que eu estou sendo um canal de bênção, seja você também um canal de bênção. Inscreva no meu canal, compartilha lá no YouTube. Essa live está sendo transmitida no meu canal no Face, mas o canal do YouTube é um canal diferenciado, amém? Estarei editando esse vídeo lá daqui a alguns minutos. Queridos, um abraço meu aconchegante desse pastor aqui, e em nome dos nossos irmãos que estão presentes, e da Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo. Se você quiser me procurar em minhas redes sociais, pode procurar pessoalmente, pode estar entrando em contato comigo, eu tiro algumas dúvidas, enfim, vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Um abraço, Deus abençoe vocês e cuidado, cautelai-vos com os falsos profetas. Fica na paz, Senhor Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus.